Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Varejo Cast. Hoje eu quero aproveitar o hype do momento, né, a rede social Clubhouse, para falar sobre coisas que não são por acaso e que não acontecem, na verdade, de uma hora para outra. Você está ouvindo Varejo Cast com Fred Alecrim. Você que me acompanha sabe que eu falo muito sobre tendências. E ultimamente, e principalmente após a última NRF que aconteceu agora em janeiro, e você que também está acompanhando aqui, está ligado aqui no Varejo Cast, sabe que eu fiz aí uma super cobertura com o Caio Camargo, com a Julemi Machado. Uma das minhas olhares sobre a NRF mostra que o que a gente está passando e vai precisar passar em 2021 é a aceleração de tendências. Um dos primeiros episódios do GPS NRF foi exatamente um olhar sobre a última década e suas tendências. Lá em 2019 da NRF se falou e começou a se falar sobre iniciativas de áudio e como iam surgir soluções de áudio no mundo dos negócios. Então a gente estava vendo ali o início de uma tendência. Na NRF 2020 voltou-se a se falar de uma forma mais ampla e com mais exemplos de empresa já utilizando soluções de áudio para conectar suas marcas, seus produtos, suas soluções aos seus clientes. No 30 na Quinta, que é um outro projeto que eu tenho com o Caio e o Luiz Henrique, a gente trouxe durante o ano passado todo vários exemplos, como em um episódio eu falei do Whole Foods Market, aquela rede americana de supermercado que foi comprada pela Amazon e que em sua loja da Amazon Fresh era uma atuação apenas online, né, de venda de frutas, legumes, verduras, a parte de mercearia de um supermercado. Em sua primeira loja física na Califórnia, toda aquela parte de solução que a gente conhece da infraestrutura da Amazon, junto com a Alexa. E a Alexa, para você que está ouvindo, né, é o assistente virtual dos celulares que foi colocada, né, embarcada essa solução e essa inteligência nos equipamentos, né, nas caixas de som, nas Echo Dots da Amazon, e que você faz as coisas através de comando de voz, seja a Alexa ou a Siri na Apple. Então a gente já vem aí, né, com dispositivos sendo lançados com a utilização da voz. Então a Amazon pegou o Amazon Fresh e abriu a primeira loja onde na experiência de compra os consumidores, os clientes, as clientes, ao estar dentro da loja física, podem utilizar serviços de voz da Alexa, ou seja, você está com o seu celular e perguntando: Alexa, onde fica frutas? Onde fica tal coisa? Coloque tal coisa na cesta. Desculpe, não sei nada sobre isso. Tô falando Alexa aqui, ela tá respondendo. Um outro exemplo, e aí já foi um outro evento que eu participei do Retail Innovation Week, eu vi um dos fundadores da Foursquare. Você deve lembrar o Foursquare, você fazia aqueles check-ins, quando você chegava em um determinado lugar, você virava prefeito daquele lugar pela quantidade de visitas que você estava, e você também recomendava, deixava avaliações sobre um determinado estabelecimento. Eu até achei que o Foursquare não existia mais, mas eles estão passando por pivotagem, né, por mudança, e um dos produtos que eles vão lançar por agora chama MarsBot. É exatamente uma interface que vai começar com os AirPods da Apple e está muito dentro dessa questão do IoT, né, da internet das coisas conectadas. E aí, no caso, a solução vem via áudio, então é muito interessante. É embedar um sistema de voz nos fones de ouvido, por exemplo, nos AirPods da Apple. E você, quando estiver andando pela cidade, eles vão começar por Nova York, sem precisar chamar o serviço, Siri, onde fica tal coisa. Isso pode acontecer, você pode programar o serviço para isso, mas você vai ser avisado, você já programa, diz o que é que quer ser avisado, então você vai estar caminhando pela rua e vai dizer: olha, à sua direita tem uma lanchonete tal, você que gosta muito de café, o barista aqui é muito famoso, o café aqui é premiado, eles estão com a promoção de X% para a primeira vez que você entra. Então eles vão testar isso e é um super serviço de voz.
E aí uma coisa muito interessante a gente perceber é que, mais uma vez, as tendências elas estão aí e as empresas vão começando aos poucos a perceber como utilizar essas tendências, né? Como vai ser interessante que aquela tendência seja implementada no seu negócio. A gente tem visto, por exemplo, já há bastante tempo lá fora e agora no Brasil, como o podcast cresceu, que é uma outra solução de voz. E mais recentemente, né, a gente está vivendo esse momento agora, o hype do Clubhouse, que é uma rede social nova, que já é um unicórnio, ou seja, é avaliada em mais de $1 bilhão, que por enquanto está sendo por convite, né, a entrada, e que é uma rede de áudio, né? Então você vai lá compartilhar áudios. Imagina quando surgiu o YouTube, né, onde começou toda aquela tendência de vídeos, e agora a gente está passando por isso com áudios. Independentemente de você gostar ou não gostar, de você achar, poxa, eu já não gostava dos áudios no WhatsApp, agora tem uma rede social só disso. Eu percebi, na verdade, na minha pouca experiência com o Clubhouse, que funciona muito como antigamente aqueles programas de rádio, principalmente os programas rádio AM, que tinha muito debate, muita discussão, e você pode encontrar muitas coisas boas realmente. Muita gente boa falando, muitos debates bons, outros nem tão interessantes, mas aí você tem aquela possibilidade de trocar, né? Como o bom e velho dial, você muda, sai de uma sala, vai para outra, você pode desenvolver também a sua estratégia. E aí, falando em soluções de voz, você pode, por exemplo, ali ter salas ou ter um club para a sua comunidade, né? Clientes, fornecedores, e você a partir dali debater coisas e retirar informações interessantes que possam ser usadas a favor dessa comunidade. Como é que eles estão vendo o mundo, fazer um tipo de ouvidoria, né? Mas não para ouvir o ponto que a sua empresa precisa melhorar, mas sobre as temáticas que são relevantes para o seu negócio e sobre o que está acontecendo no mundo. E isso pode ser bem interessante. Essa é uma das coisas, uma das perspectivas, um dos olhares que eu tive, que as empresas podem passar a usar um pouquinho mais na frente a Clubhouse. Outro exemplo de utilização interessante, a Macy's, né? A Macy's fez parceria com o Google também, e o sistema do Google de busca tá rodando dentro do app da Macy's, aquela rede varejista americana, loja de departamentos super bacana, e dentro desse aplicativo da Macy's você pode, por comando de voz, dentro da loja, perguntar onde fica tal coisa e ver a rota para se achar dentro da loja, uma loja com não sei quantos andares, uma loja grande, por exemplo, isso pode ser muito bom, e você perguntar por voz e ver o mapinha ali te direcionando dentro da loja, ou você ouvir por voz também onde você pode se encontrar. Isso está crescendo bastante, é uma super tendência e é muito importante você ver aí como é que você se encaixa. No caso da diferença entre o podcast e o Clubhouse, por exemplo, o podcast tem uma vantagem que é a vantagem da assincronicidade. Ou seja, você tem lá os seus programas prediletos e você pode definir o melhor horário para você ouvir aquele podcast, né? Então, não é em tempo real. E isso pode te permitir ouvir com mais atenção, tirar um proveito maior daquela experiência. Já o Clubhouse é tudo ao vivo e o áudio não fica, né? Pelo menos por enquanto não fica lá depois do que foi discutido naquela sala. E isso quer dizer que exige que você esteja em tempo real, naquele momento que aquela discussão está acontecendo, que aquela sala, que aquele debate está rolando. Então acho que aí é uma grande diferença, né? Porque uma das grandes vantagens do mundo online para mim é o poder da assincronicidade, cada um poder consumir aquele conteúdo na hora que for melhor para ela. Na hora que eu trago para o mundo online uma característica que para mim é negativa do mundo presencial, que é a necessidade de estar presente na hora que as coisas estão acontecendo e não no seu momento, nem sempre você vai ter agenda para aquilo. Então isso é uma coisa a se levar em consideração na hora que a gente está comparando podcasts e a ferramenta Clubhouse. Mas isso é agora, né? Está começando agora, então isso pode mudar, isso pode depois ter uma outra utilização.
E em termos de podcast, tem muitas empresas usando podcasts internos, por exemplo. Eu sou fundador da área de RH da Credere. Na Credere a gente tem o Podcred, que é desenvolvido pelo grande Yannis, que é nosso agente de marketing. E ele e eu, a gente é meio que host aí da turma toda da Credere que vai sendo convidada, as nossas grandes personagens, para falar um pouco da sua área, para falar dos seus desafios e contar suas histórias. Então a gente usa isso como uma ferramenta interna. Ele é publicado só para o público interno. Já tem empresas como a Ali Combustíveis, que tem o seu Tanque Cheio, que é um podcast que vai para sua grande rede de donos de postos de combustível, mas também que é aberto a outras pessoas que trazem temáticas que avançam aí as fronteiras do mundo de carros, veículos, combustível, postos de gasolina, conveniência, etc. Então, já falei aqui um pouquinho de estratégias de áudio dentro de loja, né, com a Amazon Fresh, com a Macy's. Falei também de estratégias de podcast utilizado por empresas e falei também do Clubhouse, que pode virar uma boa ferramenta para discussão com a sua comunidade, para o desenvolvimento e fortalecimento da sua comunidade. Um exemplo de quem já está fazendo isso bem no Clubhouse é a Dani Junco, né, que ela desenvolveu uma super comunidade de mulheres empreendedoras mães, ou seja, aquelas mulheres que têm um super, hiper, mega power desafio de empreender enquanto cuidam, né, enquanto são mães, enquanto tem todo aquele dever, aquele amor, aquele carinho, né, de cuidar dos seus filhos e tal. Então esse desafio, todos nós sabemos que para a mulher é muito maior do que para o homem. E aí a Dani, dentro desses desafios, ela desenvolveu a comunidade Bit2Meme e ajuda muitas mulheres aí a desenvolver essa harmonia entre o empreendedorismo, o trabalho e a sua família e os seus filhos. E isso é muito bacana, então procura lá a Dani no Clubhouse, que tem coisas muito bacanas que ela está desenvolvendo junto à sua comunidade. Muito bem, depois dessa questão de tendências de áudio, você que está aí me ouvindo, que outras soluções você vê, por exemplo, que podem vir através do áudio para o mundo dos negócios? Já que é uma tendência, que outras coisas podem surgir de soluções, na sua opinião? Coloca aí no descritivo desse podcast as suas sugestões, o seu olhar sobre isso, tá bom? E se você quiser também sugerir temas, fazer perguntas, fique muito à vontade. Vamos que vamos, essa é a ideia do VarejoCast, é trazer algumas temáticas, alguns olhares, mostrando quem já está aplicando algumas dessas tendências, como eu falei aqui, em relação a tudo isso, tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio.